Prazer, eu sou o Vitor e recentemente eu estava muito curioso sobre os efeitos da música para o cérebro e eu acabei descobrindo muita coisa interessante. Ouvir música pode reduzir a ansiedade, melhorar efeitos da depressão, melhorar a pressão arterial, a dor, além de melhorar a qualidade do sono, o humor, a memória. Porém, nem tudo é positivo e é isso que eu vim te mostrar hoje. Bom, falando primeiramente dos benefícios, eles são amplos em todas as fases da vida. Na gestação, ela melhora o humor e o bem-estar e ajuda a criar conexão entre o bebê e a mãe. No seu emprego, faz com que melhore o rendimento e a consistência de 90% dos trabalhadores. E sim, você já pode enviar isso para o seu chefe. E na terceira idade, ajuda na memória e na regulação emocional. E o mais impressionante, evidências sugerem, por exemplo, que ouvir a sonata de Mozart pode diminuir a frequência de convulsões em pessoas com epilepsia. Mas por que isso acontece? Nosso humor está diretamente relacionado à serotonina e à dopamina. São dois neurotransmissores que estão diretamente ligados ao nosso humor, e a música tem a capacidade de estimular esses circuitos diretamente. Ouvir música pode despertar pelo menos 13 sentimentos: diversão, alegria, erotismo, beleza, relaxamento, tristeza, devaneio, triunfo, ansiedade, medo, aborrecimento, desafio e empolgação. Então, por exemplo, as músicas eletrônicas em festas servem justamente para te causar o sentimento de diversão. Isso serve também para quem ouve música calma antes de dormir ou rock para se exercitar. Mas você reparou que alguns desses sentimentos não são bons, né? Dito isso, fica óbvio que, por exemplo, músicas tristes te causam tristeza. Na verdade, não. Quando eu falo sobre música triste, eu tô falando realmente sobre qualquer gênero, sendo ele o emo rap, o MPB, o pop. Isso não importa, todos esses gêneros podem ter músicas tristes. Isso acontece pois, segundo o filósofo Jared Levinson, existem 8 satisfações relacionadas a essas músicas, sendo eles a liberação de sentimentos negativos, compreender o sentimento que a arte quer passar, o sentimento de ter qualquer emoção em resposta à arte, aprender sobre os próprios sentimentos, a confirmação da capacidade de sentir profundamente, o conhecimento de que um estado emocional foi e pode ser regulado, expressar dos próprios sentimentos e empatia com os sentimentos do compositor ou de outros ouvintes. Ou seja, a música triste, na verdade, traz benefícios positivos para o humor e para o autoconhecimento. O que eu mais ouço, inclusive, é o emo rap, um subgênero do hip hop que aborda temas mais melancólicos, como dor, isolamento, depressão, vulnerabilidade emocional. E desde o início da minha adolescência eu sempre escutei muito Lil Peep e ouvir as músicas dele me ajudaram muito em momentos ruins, como em crise de ansiedade. Então, se você curte o gênero, eu te recomendo ouvir Zé Tóquio. Ele é um artista brasileiro e ele é muito bom. Então, fica aí a recomendação. Eu te trouxe esse exemplo justamente para demonstrar a capacidade emocional que as músicas têm, podendo inclusive, no caso citado, te ajudar a se livrar de sentimentos ruins. Mas enfim, até então eu só te mostrei pontos positivos. Mas onde estão os pontos negativos que eu citei no início? Quando você faz algo prazeroso recorrentemente, seu cérebro se condiciona a buscar sempre esse estímulo para ficar bem. É como alguém que precisa ter café todos os dias para ter produtividade. Logo, quando faltar café, essa pessoa se torna improdutiva. Essa é a mesma lógica da música. Portanto, é importante se condicionar a também viver momentos sem ouvir nada, como em caminhadas ou exercícios. Você pode fazer um pensamento rápido quanto a isso. Quantas coisas você não consegue fazer no seu dia a dia sem que haja um estímulo sonoro? Como seria essa experiência sem que você tivesse esses sons? Busque sempre ser moderado para não acabar caindo em um vício que vai te fazer mal. A música é uma ferramenta poderosa e que afeta diretamente o nosso humor. E até por isso, existe um tipo de terapia voltado só para ela. Sim, você ouviu certo. Essa é a musicoterapia.
Ela pode ser feita de forma individual ou em grupo, apenas escutando a música, cantando, dançando ou tocando instrumentos musicais como violão, flauta e outros de percussão, onde o objetivo não é realmente aprender a cantar ou a tocar um instrumento, mas saber reconhecer os sons e ter a possibilidade de expressar suas emoções através deles. Outra forma de fazer musicoterapia é dançando, cantando, realizando exercícios vocais ou aprendendo técnicas de respiração, que ajudam a expressar e melhorar as emoções e a controlar a impulsividade. É, eu duvido que você sabia que a música é tão poderosa assim. Nos seus efeitos, nós temos, por exemplo, a melhora do humor, aumenta a disposição, reduz a ansiedade, reduz o isolamento social e muitas outras coisas. Com isso, espero que tenha entendido melhor como a música funciona e como você é diretamente afetado por ela. Antes de sair, avalie o vídeo e deixe um comentário, isso ajuda muito. Caso tenha gostado, considere se inscrever no canal e nunca se esqueça. Se cuida, não exagere e tudo fica bem.